um cidadão brasileiro, servidor público federal, pai de família e hoje trabalho com as ações de prevenção e combate a incêndio nas unidades de conservação federais do Brasil, nos parques nacionais, florestas nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, reservas extrativistas. Tenho... Nossa, bastante coisa, hein? Sim. São 334 unidades de conservação federais distribuídas pelo território nacional. Você já visitou todas? Não. Ah. Não consigo, Mas tem não. É isso que eu imagino, mas é um monitoramento. Sim, a gente faz um monitoramento remoto, mas atuamos em 10% do território nacional. O ICMBio como um todo, né, trabalha, né, essas 334 unidades de conservação federais distribuídas no território. Entendi. E vamos, assim, entender de onde veio essa sua vontade de ir para essa área, de tratar com a natureza, lidar com isso. Onde que veio? Tá, vamos lá. Eu me formei em 2001. Meu sonho de criança era ser fotógrafo da National Geographic. Nossa, eu já tive esse sonho. Assim, é uma história bacana, né, a ser contada da natureza mundo afora, né, dos animais, das plantas, das paisagens, das cachoeiras, de tudo um pouco. E eu tinha muita vontade de conhecer esses lugares. E eu queria trabalhar com comunidades indígenas, por isso eu fiz ciências sociais, para fazer antropologia. Para quem não sabe, ciências sociais é um curso que aborda sociologia, antropologia e ciências políticas. Fiz o curso, comecei a fazer estágio, trabalhei com comunidades indígenas e depois eu passei no concurso do ICMBio. Sempre gostei de mato. Hoje trabalho para defender esse mato, né? Para defender a natureza, para defender árvores, plantas e como é que você animais. fez esse lance do estágio? Como é que foi esse lance de começar a trabalhar? Onde você foi procurar? É porque eu vou te falar, pode ter umas perguntas bem assim, ignorantes, vamos dizer, porque eu não conheço nada desse mundo, então eu tô aqui pra até entender, né? Eu tenho uma curiosidade que eu lembro que na época do meu ensino médio, meu professor falou que, por exemplo, no cerrado é natural pegar fogo e que tem até umas características das plantas do cerrado que tem, que são próprias para. Eu queria justamente saber o lance das queimadas, né? Que ele falou sobre. É natural, mas o ser humano, tipo assim, o número de queimadas tá muito mais do que o necessário. Do que necessário, não sei exatamente. Vamos por partes. Primeiro, a sua pergunta que tem a ver com a minha formação pessoal. Sempre que você faz uma universidade ou mesmo ensino médio, existem oportunidades de estágio. Eu tive a sorte, o privilégio de ter conhecido pessoas incríveis que me convidaram para fazer um estágio. E que depois me encaminhei, né, profissionalmente. Então, comunidade indígena é uma coisa que não é comum as pessoas quererem ir para esse caminho, né? Não. Mas era legal pra caramba. Eu imagino. É a cultura do país mesmo, né? E, assim, oportunidades de estágio, né? Não deixar passar oportunidades. Me formei em 2001, em 2002 eu fiz minhas malas e fui embora pro Maranhão. Por lá permaneci até 2013. Então, assim, ter coragem para poder enfrentar os desafios da vida e muitas vezes atravessar, né, o país para poder trabalhar com coisas dignas e importantes. Então, sei que as universidades proporcionam isso, sei que o ensino proporciona isso, sei que cultura proporciona isso, trabalho proporciona isso, então é importante aproveitar essas histórias da vida. Com relação a essa história do fogo natural, PV, o que acontece? O fogo não ocorre de forma natural. Ele é um elemento natural. O que eu quero dizer com isso? O cerrado ele não vai ter uma ignição espontânea, não vai começar um fogo do nada. Precisa de tipo um raio. Precisa de uma fonte de ignição. Isso. A fonte de ignição natural, hoje, que existe no Brasil, é raio. Se não for raio, não vai pegar fogo.
O raio ele é associado ao período de chuva. Uhum. Então, ocorrem descargas elétricas quando tem nuvens, ou no início, ou no meio, ou no final do período chuvoso. Mas tem um outro aspecto, né? Assim, por que o pessoal confunde isso? Porque o cerrado, não só o cerrado, todos os biomas no planeta Terra evoluíram com a presença do fogo. O fogo existe no planeta Terra desde a sua criação. E os biomas evoluíram com uma maior ou menor presença do fogo. Então, assim, as florestas de conífera, a tundra, as savanas, vindo para o Brasil, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Amazônia, uns com mais presença do fogo, outros com muito menos presença do fogo. Então o fogo ele é um elemento natural, ele é um distúrbio, ele faz parte da evolução da Terra desde que a Terra é Terra. Desde que o planeta Terra era uma bolinha de fogo, né? Foi esfriando e o fogo sempre foi presente, né, no planeta. Como eu disse, em alguns lugares uma presença grande, em outros lugares com uma presença muito pequena. Entendi. E hoje em dia, a questão dos incêndios, eu imagino que os maiores problemas dos incêndios não é esse aí, né? O problema dos incêndios hoje em dia tem muito a ver com a expansão da fronteira agrícola, né? Eu imagino que essa é a maior luta que vocês devem ter, né? Não. Não? Não. Eu acho que assim, existe uma maior quantidade de fogo no planeta como um todo? Sim. Por inúmeros motivos. Um incêndio, ele pode se iniciar por vários motivos. Uma faísca de um freio de locomotiva. Uma faísca de um freio de uma locomotiva. Calma aí. Mano, eu nunca imaginei. Esse é o princípio de um incêndio, tá ligado? Assim, falar assim. Pode começar por uma renovação de pastagem, por uma criação de gado. Pode se iniciar por uma utilização do fogo para um roçado. Lembro a todos vocês que assim, o homem é homem por causa do domínio do fogo. Sim. Existem teorias de evolução da espécie humana relacionadas mesmo ao controle, ao domínio, né, da utilização do fogo. Algumas teorias ainda dizem que a evolução física, psíquica, né, o cérebro, ele só conseguiu ficar desse tamanho porque a gente começou a cozinhar os alimentos e ter uma maior disponibilidade de proteína, né? E o fogo espanta os animais. Imagine você há 20 mil anos atrás. Sem arma de fogo, começando a querer dominar, né, a metalurgia, né? Como é que você se protegia? Como é que você se esquentava, né, da presença dos animais? Utilizando fogo. Como é que você dominava o ambiente? Vocês já andaram de verdade nessas trilhas? Tem outro colega de vocês que tem um programa sobre trilha. Trilha certo, Juninho. Então, existem trilhas mais tranquilas de se andar e existem trilhas. Imagine esses caras andando há 20 mil anos atrás. Não tinha nada. No meio do mato mesmo. No meio do mato. E assim, aqui no Cerrado, com um capim muito alto. Né? Assim, você não consegue visualizar, né, o que tem pra frente, você não consegue se locomover direito. O que o povo faz? Usa o fogo para limpar, né? Para dominar o ambiente, para moldar a paisagem. Então, assim, o fogo, ele é presente, né, na cultura humana desde que o homem é homem, desde que o Homo sapiens é Homo sapiens sapiens. Aumentou a quantidade de fogo? Sim. Por que aumentou? Porque aumentou a quantidade de gente no planeta. Porque o homem se expandiu para todos os continentes. E a expansão para os continentes, ela leva o quê? O fogo. Como é que o homem atravessa o Estreito de Bering e vem parar até aqui? É claro que existem outras teorias de dispersão da humanidade, né, sobre o planeta. Mas vocês já conhecem o Alasca? Né? Ou o Canadá? Ou os Estados Unidos? Como é que esses caras sobreviviam de noite nesses frios de inverno deles? Então, assim, o fogo, ele faz parte da cultura. Faz parte, né, do ser humano. Claro, né, que assim, a gente vem numa mudança cultural da sociedade, usos e costumes, né?
com alteração de valores, inclusive, do fogo. O fogo hoje ele é muito mal visto, né? Qualquer fogo que aparece, qualquer fumaça que aparece, né? Com certeza a maior parte da população vai achar que é danoso, né? Que vai matar as plantas, que vai matar os animais. Mas assim, eu posso afirmar para você que boa parte desse fogo é ruim, mas a outra parte também é boa. O fogo ainda faz parte, né, do ferramental de sobrevivência ainda de muitas populações no mundo. Aumentou a quantidade de fogo? Aumentou. Por causa da expansão agrícola, por causa da permanência de populações tradicionais nos seus territórios de origem. Aumentou o fogo por retaliação, afinal de contas aumenta-se a quantidade de conflito entre vizinhos, entre ocupantes de um mesmo território. Então assim, tem mais fogo? Tem. Tá mais desordenado? Diria que sim. Mas ele ainda é um elemento importante, né, dentro da sobrevivência de muitas populações. Vocês até usam uma técnica, né, de fogo para prevenir grandes incêndios, né, que é queimar a parte orgânica, o excesso de material orgânico no solo para não fazer grandes... Na época da seca, né? Eu imagino que isso deve ser mais... Eu vi isso eu não sei em que época mas eu vi isso no site, que é uma técnica que vocês usavam. Eu queria até entender como é que é isso e como é que você controla, que eu vi lá na reportagem que falava que até tem, você falando de até diferença de cor da fumaça, que não chegava a tipo assim, a realmente matar a planta toda, era só uma parte. Eu queria que você... E normalmente o comum era exatamente pensar que tá matando tudo. Tá matando tudo. Eu queria que você pudesse explicar um pouco. Então, vamos lá.